Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que Justiça do Rio manteve as prisões temporárias dos 3 homens envolvidos no caso Mois. Sobe para 30 o número de mortos por causa das chuvas em São Paulo. E o chefe do Estado Islâmico é morto durante uma operação americana na Síria. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022. Abre essa edição com atualizações sobre o caso da morte do congolês Mois Kabagambi. Hoje a Justiça do Rio manteve as prisões temporárias dos 3 homens envolvidos nas agressões que resultaram na morte de Mois no último dia 24 de janeiro num quiosque na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Então, Brandon Alexander Luz da Silva, Fábio Pirineus da Silva e Alessandro Cristiano de Oliveira Fonseca passaram por audiências de custódia no início da tarde em uma cadeia pública na zona norte do Rio e tiveram então a prisão temporária mantida. Eles foram flagrados por uma câmera de segurança agredindo Mois com socos, chutes e até usando um taco de beisebol. E os 3 foram presos na terça-feira e devem responder por homicídio duplamente qualificado por impossibilidade de defesa da vítima e meio cruel. Eles vão continuar presos pelo menos por 30 dias. E em depoimento à polícia, eles disseram que agrediram Mois para proteger um funcionário de um quiosque ao lado ao que o congolês foi morto. E que, segundo eles, estaria discutindo com o jovem. E agora, atualizando você sobre as investigações desse caso, hoje a Polícia Civil ouviu durante todo o dia o policial militar e responsável pelo quiosque vizinho ao que o congolês foi morto. E o PM Alauir Matos de Faria, ele chegou à delegacia de homicídios para prestar depoimento de manhã acompanhado da irmã dele. Os 2 foram citados em depoimentos de pessoas que estavam envolvidas nesse caso. Inclusive, Alisson Cristiano de Oliveira era funcionário de Alauir. E Mois também teria trabalhado nesse quiosque antes de trabalhar no quiosque Tropicália, onde ele foi morto. E uma outra informação é que a Orla Rio, concessionária que está à frente dos quiosques no Rio, emitiu uma nota esclarecendo que o PM Alauir Matos de Faria não é o operador responsável pelo quiosque Biruta, que fica ao lado do quiosque Tropicália e que está à frente do estabelecimento de forma irregular. Segundo a concessionária, há um processo judicial em trâmite para a reintegração de posse desse comércio. E também ao longo do dia hoje, parentes de Mois se reuniram com parlamentares e representantes da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio. Agora eu vou continuar falando de violência no Rio, porque hoje foi divulgado um outro caso terrível. Um homem foi morto ontem pelo próprio vizinho na porta de casa em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, Durval Teófilo Filho, de 38 anos, foi baleado ao ser confundido com um bandido. E o autor dos disparos foi o sargento da Marinha, Aurélio Alves Bezerra, que chegou a socorrer a vítima e depois ele foi preso em flagrante. Durante o depoimento, o sargento disse que chegava em casa quando avistou um homem se aproximando do seu veículo muito rápido. E aí o militar disse que atirou 3 vezes, atingindo a barriga de Durval. Foi aí então que o sargento se aproximou de Durval e viu que ele não estava armado. E ainda segundo o depoimento, Durval chegou a dizer a Aurélio que era morador do mesmo condomínio. Já Luziane Teófilo, que é mulher de Durval, disse que escutou os tiros e ela afirma que o marido morreu porque era negro. Assim que eu cheguei lá, a médica já foi falando que ele tinha sido alvejado por um vizinho que confundiu ele com um bandido.
Então, isso me deixou transtornada. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer com um vizinho nosso. Vendo as câmeras, vendo a fala, ouvindo a fala do delegado e o que os vizinhos estão falando para mim, eu tenho certeza assim, que foi porque isso aconteceu porque ele é preto. Porque mesmo ele falando que era morador do condomínio, o vizinho não quis saber. Para mim, sim, foi racismo, sim. Agora eu abro um espaço aqui para falar sobre a pandemia e eu resolvi trazer para você hoje o resultado de uma pesquisa que foi realizada pela Associação Médica Brasileira em parceria com a Associação Paulista de Medicina. E nessa pesquisa foi constatado que quase 9 em cada 10 médicos contraíram a Covid-19 nos últimos 2 meses ou conhecem colegas no ambiente de trabalho que se infectaram. E 96% dos médicos que atendem em locais que recebem pacientes com Covid observaram uma tendência de alta nos casos em relação ao último trimestre de 2021. Mas quase 60% não observaram uma tendência de alta no número de mortes pela doença. E os profissionais também foram questionados nessa pesquisa sobre o sentimento deles em relação ao trabalho. E mais da metade disseram que em seus ambientes de trabalho, os funcionários estão apreensivos e esgotados. Além disso, estão sobrecarregados e estressados. E mais da metade também disseram que as fake news interferem negativamente em seus trabalhos. E eles foram questionados também sobre as sequelas mais comuns que eles observaram em pacientes após a Covid-19. E 50% deles citaram dor de cabeça incessante, fadiga e dores no corpo. 39% deles citaram interferências no olfato e paladar e 25% não constataram sequelas. Além disso, 24% constataram problemas cardíacos e trombose, 22% sequelas neurológicas, 19% fibrose pulmonar e 5% observaram sequelas renais. Nessa pesquisa foram ouvidos 3.517 profissionais entre os dias 21 e 31 de janeiro de 2022, sendo 59% homens e 42% mulheres. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E para fechar esse giro aqui de informações sobre a pandemia, eu tenho uma outra notícia importante. A Fiocruz divulgou um boletim que mostra o crescimento nas taxas de ocupação de leitos de UTI Covid para adultos no SUS. Segundo a Fiocruz, essa situação demanda atenção e também um monitoramento contínuo, porque 13 estados apresentam um aumento nas taxas de ocupação e 9 unidades federativas estão na zona de alerta crítico com indicador superior a 80%. Para os pesquisadores do Observatório Covid-19 da Fiocruz, o comportamento das taxas de ocupação em estados e capitais parece apontar para a interiorização de casos de Covid pela variante Ômicron. Segundo eles, algumas capitais já apresentam mais estabilidade ou mesmo queda nas taxas, enquanto as taxas dos estados crescem expressivamente. Falando nisso, os estados que estão em situação bem complicada são Mato Grosso do Sul, com 103% de ocupação de UTI, Goiás com 91% e o Distrito Federal com 97%. Esses estados mantiveram-se na zona de alerta crítico. E também entraram nessa mesma situação o Amazonas com 80% de ocupação e Mato Grosso com 91%. E entre as 25 capitais, 13 estão na zona de alerta crítico, como Manaus com 80% de ocupação e Macapá com 82%. Eu vou atualizar você agora sobre a situação das cidades da região metropolitana de São Paulo que foram atingidas pelas chuvas. E subiu para 30 o número de pessoas que morreram em decorrência das fortes chuvas que caíram em São Paulo nos últimos dias. Agora à tarde, os bombeiros localizaram mais um corpo em Franco da Rocha, na região metropolitana da capital. E a vítima ainda vai ser identificada pelo Instituto de Criminalística.
Agora, outras 4 pessoas ainda estão desaparecidas. O capitão André Elias, que é porta-voz do Corpo de Bombeiros, ele explicou que as buscas são feitas com máquinas e que, com o passar do tempo, fica mais difícil a chance de encontrar alguém com vida. Bom, nesse momento, as buscas estão sendo feitas eminentemente com máquinas, né? E ao menor sinal de algo, a gente para e retoma os trabalhos manuais. Os voluntários, eles foram dispensados nesse momento em virtude do maquinário pesado, então a gente está trabalhando somente com bombeiros, realmente. E tem chance de encontrar alguém com vida? Olha, nós não podemos descartar essa chance. Mas a gente sabe que a lama, ela se comporta de uma maneira bastante... Ela se comporta de uma maneira... É um fluido, então ela vai invadindo espaços. Portanto, a probabilidade de existir bolsões de ar é muito menor. E isso faz com que a sobrevida seja bem mais difícil. E o governador de São Paulo, João Dória, visitou hoje a região e anunciou que vai destinar mais 3 milhões de reais para a Prefeitura de Franco da Rocha para o atendimento dos atingidos pela chuva e para obras de infraestrutura. Que vamos destinar mais 1 milhão de reais para o atendimento às vítimas e mais 2 milhões de reais para a recuperação da estrutura urbana da cidade e as necessidades para que minimamente tenham condições de restabelecer, tão logo as chuvas cessem, com as obras, a normalidade de vida aqui em Franco da Rocha. Nos demais municípios já tínhamos destinado 10 milhões de reais, mantemos essa destinação, mas também canais abertos com todos os prefeitos das cidades que sofreram consequências das chuvas. No início da semana, o governador já tinha destinado 5 milhões para o atendimento emergencial nessa cidade. Então agora o total é de 8 milhões, porque essa cidade foi a mais atingida pelas chuvas. Mas ao todo, 37 municípios sofreram consequências das chuvas. E esse dinheiro também vai ajudar a bancar um auxílio para as famílias desabrigadas e desalojadas. Porque segundo a Defesa Civil, mais de 5.500 famílias estão desabrigadas ou desalojadas no estado. Aproveitando que eu estou falando de São Paulo, a pista central da Marginal Tietê, que é uma das principais vias da cidade, que estava bloqueada por causa do acidente da linha 6 laranja do metrô, foi liberada hoje à tarde. Essa liberação aconteceu após a cratera aberta ser totalmente concretada. Já a pista local onde foi aberta essa cratera não tem previsão de liberação antes do dia 31 de março. E depois disso ainda tem muito trabalho, porque agora os próximos passos para a obra é bombear o esgoto que está na saída de emergência nos túneis da obra da linha 6 do metrô, mas ainda não há uma previsão para que esse processo seja finalizado. E após a retirada desse esgoto, vai ser necessário retirar as peças do tatuzão, que é aquele equipamento que é usado para a escavação dos túneis do metrô, que foram totalmente danificados pelo acidente. Na economia, se você usa muito Pix, atenção aqui para essa informação. O Banco Central informou hoje que houve um vazamento de dados de natureza cadastral relacionados com Pix de clientes da instituição financeira Logbank Soluções em Pagamentos S.A. De acordo com o Banco Central, dados cadastrais vinculados a 2.112 chaves Pix, contendo o nome do usuário, CPF, instituição de relacionamento e também o número da conta, foram vazados. Eu lembro você que esse foi o terceiro vazamento de informações do sistema de transferência de recursos do Banco Central. Segundo o BC, não foram expostos dados sensíveis, mas as pessoas que foram afetadas vão ser notificadas. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,22% aos 111.615 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,39%, cotado a R$ 5,295. Já o euro terminou negociado a R$ 6,053, com uma valorização de 1,48%.
Quando você ouve essa trilha, você já sabe que alguma coisa aconteceu na tecnologia, né? E a notícia da vez é que o cofundador do Facebook e também o principal acionista da empresa, o Mark Zuckerberg, perdeu 27 bilhões de dólares do patrimônio dele nessa quinta-feira. Isso porque as ações da Meta, que é dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, tiveram uma queda de mais de 25% na abertura do mercado após a divulgação dos resultados do último trimestre de 2021. E o que aconteceu para gerar todo esse prejuízo? Seguinte, o Facebook perdeu cerca de 500 mil usuários ativos diários ao redor do mundo nos últimos 3 meses. E essa foi a primeira queda nesse número na história da empresa, que foi lançada em 2004. Além disso, a companhia disse esperar um crescimento lento da receita no próximo trimestre. E o chefe da rede social atribuiu o resultado à concorrência pesada de aplicativos como o TikTok. Durante o anúncio dos resultados, Zuckerberg disse que as pessoas têm muitas escolhas sobre como querem gastar o seu tempo e os aplicativos como o TikTok estão crescendo muito rapidamente. E é por isso que o objetivo deles é focar no Reels, que são vídeos curtos no Instagram tipo TikTok e que é importante para a empresa no longo prazo. E no cenário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje que o chefe do Estado Islâmico, Abu Ibrahim al-Hashimi, foi morto durante a madrugada em uma operação na Síria. De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, o ataque, que foi conduzido pelas Forças Especiais Americanas, deixou 13 mortos, sendo 7 civis, incluindo 3 mulheres e 4 crianças, possivelmente da família de al-Hashimi. Já o Unicef emitiu uma declaração dizendo que pelo menos 6 crianças morreram por causa da pesada violência. E o alvo dessa operação era um edifício de 3 andares e ficou destruído depois dessa operação. E testemunhas disseram que isso foi por causa do ataque americano, mas a versão oficial dos Estados Unidos é de que houve uma explosão dentro do edifício logo no início da operação, que teria sido uma explosão intencional causada pelo próprio líder do Estado Islâmico. E no discurso que o presidente Joe Biden concedeu após a morte do líder do Estado Islâmico, ele classificou essa ação como um alerta para os terroristas no mundo. E ele lembrou que al-Hashimi assumiu o comando do grupo Estado Islâmico em 2019, quando uma outra ação americana levou à morte do então líder Abu al-Baghdadi, e disse que desde então a organização foi responsável por um ataque brutal em uma prisão na Síria para a libertação de outros membros do Estado Islâmico. Joe Biden pediu também cuidado das forças especiais americanas para que evitassem ferir civis. Nossa equipe ainda está preparando um relatório, mas já sabemos que quando nossas tropas se aproximaram para tentar capturá-lo, em um último ato de covardia e desespero, e sem consideração pelas vidas de seus próprios familiares e outras pessoas no edifício, ele decidiu se explodir. Não foi com um colete-bomba. Ele explodiu o 3º andar inteiro para não enfrentar as consequências de seus crimes e levando diversos membros da própria família com ele. O presidente americano disse ainda que os militares são a espinha dorsal da luta da nação contra o terrorismo, mantendo a população americana, aliados e civis seguros em todo o mundo. E falou que a ação, tirando de campo um grande líder terrorista, mandou uma mensagem forte para outros pelo mundo e demonstrou a capacidade dos Estados Unidos de atingir os seus alvos, não importando onde estejam, o quão difícil seja. Agora eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN de hoje. Eu não pensei em nenhuma música, me desculpa, mas eu prometo que amanhã certamente eu vou encontrar alguma para encaixar no podcast. Mas de qualquer forma, eu ofereci para você muitas informações importantes. Então, muito obrigada pela companhia de hoje, viu? O roteiro desta edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são da Priscila Gubiotti. E você pode me encontrar lá nas redes sociais.
sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos. Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.